Fala comigo, meus consagrada. Eu prometi que eu ia fazer um vídeo sobre pornografia feminista. É um assunto que eu trouxe nas minhas stories recentemente e muita gente pediu pra eu falar sobre o assunto. E que rola essa dúvida, né? E a pornografia feminista? Vamos aí. Pornografia feminista. Eu tô aqui representando um movimento, eu tô aqui em nome de inúmeras causas, eu não tô aqui só a opinião de Hannah Kalil, eu tô aqui pra embasar mesmo. Pra embasar e pra embrasar, né? Óbvio, com certeza. Piadinha escrota aí pra poder suavizar esse assunto, que na verdade é um pouco bizarro. Gente, então, pornografia feminista não existe. Não existe nada que possa colocar a palavra pornografia e feminismo na mesma frase, porque isso é um paradoxo. O que é porno feminista, Hannah? Não entendi. Pornografia feminista é um formato criado por algumas feministas liberais. Eu tô classificando assim porque, né, tem um viés muito liberal nisso, em que elas alegam que não é pornografia, né, é sexo nas câmeras. Ela representa a mulher de uma forma mais natural, ela não reforça estereótipos da pornografia mainstream. Segundo uma diretora famosa aí chamada Erika Lust, que existe uma sororidade no set, uma aura de sororidade no set. Eles procuram, né, ter uma empatia maior com as atrizes pornô, com as mulheres que estão ali desempenhando esse papel. Partindo do conceito do feminismo, né, ele veio para poder libertar as mulheres da opressão que o patriarcado criou, né, há muito tempo atrás. Como eu disse no outro vídeo, assista meu outro vídeo, eu vou botar aqui o treco. Eu expliquei que, tipo, cara, o capitalismo é o pai de toda a opressão feminina, de todo o patriarcado. O patriarcado nasceu do capitalismo, principalmente diversas formas de opressão feminina, vulnerabilidade feminina, prostituição, objetificação de mulheres, tudo isso que aconteceu nessa transição do feudalismo pro capitalismo, isso tudo foi acontecendo. Colocar pornografia e feminismo na mesma frase, já que pornografia é também um filho do patriarcado, entendeu? É um filho da acumulação primitiva do capitalismo, entendeu? Logo, pornografia, ela parte de um conceito que significa monetização dos corpos femininos. Querendo ou não, ela vende mulheres. Então não significa que é porque uma mulher que tá fazendo ali, ela tá isenta de exploração. Continua sendo exploração. Mulheres podem explorar outras mulheres, entendeu? Isso não significa que porque eu sou mulher eu posso chegar lá e explorar meninas. Isso não anula, uma coisa não anula a outra. O fato de eu estar cuidando daquela atriz, eu estar dando conforto pra ela, não significa que isso desconecte com a proposta inicial da pornografia, que é monetizar corpos femininos, entendeu? É vender corpos femininos. Automaticamente se invalida por aí, entendeu? Porque a pornografia, ela já é um conceito que não é nada feminista, não é nada empoderador, não tem nada a ver com libertação feminina, não tem nada a ver com libertação sexual, inclusive. Porque as pessoas têm muita mania, quando você é contra pornografia, as pessoas acham que você é contra sexo. É aquela coisa, né? Tipo, você não gosta de sexo? Tipo, pra você ver, isso retifica muito o fato de que a pornografia tá mergulhada na sociedade como uma forma de libertação sexual. É você ser feliz consigo mesmo, se interessar por um lado sexual, ser uma pessoa sexual. Você assistir pornografia é automaticamente relacionado a isso, e não a exploração de pessoas. E é isso, sabe, assim, isso não significa automaticamente que eu não gosto de sexo. Muito pelo contrário. Sexo por coerção econômica não é sexo. Muitas feministas liberais, elas insistem em defender a pornografia feminista, ou a pornografia mainstream também, já vi muitas feministas defendendo o fato de que mulheres podem sim ser objeto de pornografia e tal. Já ouvi muito esse posicionamento de, por exemplo, mas pô, Hannah, é uma mulher que tá fazendo, ela tá, tipo, cuidando das pessoas. Mano, é tão desconexo quanto um senhor feudal num sistema feudal, ou, tipo, né, em qualquer outro sistema, tipo assim, um senhor de engenho, uma pessoa que tá em uma situação de vantagem, de opressão em cima de outra pessoa, tipo, e a pessoa tratar o escravo bem não significa que ela não está explorando ele, entendeu? Ela chegar e botar um escravo na casa dela e cuidar do escravo como se fosse... Você tá continuando escravizando uma pessoa, você tá explorando uma pessoa, você tá... Mesmo assim, você explora aquela pessoa, entendeu? Não anula o fato de você estar explorando alguém, de você estar comercializando alguém, de você estar tratando alguém como um produto. Assim como, tipo, o fato de, sei lá, algum escravo ou algum servo estar se sentindo bem e confortável com a posição de ser explorado, não significa que ele não está sendo explorado, não significa que aquilo ali não seja um problema de exploração. Muita gente tende a suavizar esse problema, tratando isso como uma questão da mulher, assim, cara, cada mulher sabe o que faz com o seu corpo, se é vontade dela, permaneça a vontade dela. Assim, primeiro que aquela mulher ali tá sendo vítima, e segundo, assim, se você quiser filmar um sexo seu e se assistir, tranquilo, não tem nada a ver com isso. Agora, quando você
comercializa isso, ajuda isso a se tornar um template sexual, começa a circular imagens e transformar isso num negócio, num produto, comercializar, principalmente as mulheres, aí já é um problema meu, entendeu? Já é um problema meu, já é um problema do meu movimento, já é um problema de um monte de coisa aí. Porque, tipo, a gente também tem que fazer um recorte absurdo com, tipo, os problemas que, às vezes, não são só nossos, assim, sabe? Esses problemas que aparecem com a chamada pornografia feminista e com a pornografia do mainstream, eles não fazem parte de uma coisa fechada, não é uma problematização fechada, entendeu? É uma coisa muito ampla. Não tem como tratar isso como uma coisa subjetiva. Feminismo não é nicho de mercado. Só porque é uma mulher explorando outros não significa que não seja exploração, entendeu? A pornografia, ela nasceu do patriarcado e ela vai morrer do patriarcado. Isso não vai mudar. É um formato que não existe. Infelizmente, mulheres que defendem esse tipo de circunstâncias estão sendo colaboradoras, não feministas, entendeu? Isso não é uma libertação feminina, é colaborar. A gente tem que se permitir entender as coisas. Uma pesquisa, né, de campo bem fundamentada, a gente tem que conhecer o que a gente tá falando. Então, tipo assim, eu falei, cara, primeiro eu sempre fui contra, mas aí eu falei, porra, vou dar uma chance, né? E eu fui pesquisar um pouco sobre essa parada, né? Mas infelizmente, a gente volta pro conceito da parada, que é assustador. A gente não pode limitar esse assunto pra como uma nova atividade, como uma coisa alternativa e tal, porque o próprio conceito desse produto já não é nem um pouco natural, já não faz nem um pouco bem pra sociedade, entendeu? Substituir uma coisa pela outra é inútil, porque é a mesma forma de exploração, é o mesmo mecanismo, sabe? E é aquela coisa, a pornografia, ela tá tão viva que as pessoas, elas realmente consideram não excluir ela, sabe? A pornografia é tão fundamentada na sociedade que ela montou realmente a nossa forma de socialização. Ela educa as crianças desde a infância, tipo, qual é a educação sexual. Ela educa as crianças, a socialização das crianças, ela força a heterossexualização compulsória, tem vários assuntos, e não significa que a pornografia feminista, ela seja um jeito alternativo de anular os problemas que a pornografia mainstream promove. Ela não promove uma revolução em nada, entendeu? Ela é só outro tipo de explorar as mulheres. Infelizmente, é só outro jeito dos homens objetificarem as mulheres. Você continua fazendo as mulheres de produto. O problema dos pornógrafos é exatamente esse, sabe? Tipo, eles querem lucrar com aquela coisa. Vendendo sexo. Enquanto você vende sexo, você vende objetificação do corpo da mulher. Não existe como isso ser libertador, porque isso vai continuar sendo comercializado. Os mesmos homens vão migrar pra isso. É praticamente migrar os homens de uma coisa pra outra. Eles ainda vão continuar. Vale a pena. Realmente, é esse tipo de sociedade que a gente quer construir, em que homens tenham acesso a literalmente qualquer mulher, com qualquer tipo de corpo, em qualquer circunstância. E assim, enquanto você cria um fetiche, enquanto você objetifica uma mulher, ele não vai fazer a pornografia mainstream acabar, ele só vai ajudar a fortificar e ter estereótipos diferentes, entendeu? Você vai ter, sabe, eu queria que fosse até uma coisa pra resolver, mas não vai, entendeu? E também ignora a natureza viciante da pornografia. A pornografia feminista, ela só ajuda o vício nessa atmosfera toda a continuar existindo. A esse vício de ver mulheres sendo objetificadas, de ver o corpo de mulheres. Porque quando a gente também tem outra coisa, que quando a gente fala de consentimento, como que a gente vai educar as pessoas sobre consentimento se qualquer pessoa, qualquer homem principalmente, dentro de uma sociedade patriarcal, vai ter acesso ao corpo de uma mulher. Então o consentimento, ele não vai se materializar, a gente não vai dar autonomia para as mulheres, a gente não vai dar uma liberdade feminina, uma liberdade sexual para as mulheres, enquanto os homens continuarem tendo acesso a isso. Não só homens, mas como, tipo, qualquer pessoa ter acesso a qualquer formato de corpo, de qualquer modo visual de sexualizar as mulheres. Então, é um pouco foda, sabe? É um pouco foda. É bastante problemático isso. Pornografia feminista não existe. É um absurdo que isso seja chamado de feminista. Eu acho que vocês podem dar outro nome, sabe? Mas eu acho que pornografia feminista é um paradoxo que é muito fora do controle. São duas coisas completamente diferentes. É só outro jeito de fazer a parada. Realmente é ignorar as outras mulheres que foram feridas por opressores, entendeu? Por toda essa ideologia da pornografia, essa reprodução da pornografia que é viciante e que não sai da nossa cultura. O jeito certo de educar sexualmente as pessoas é com educadores sexuais, é educando crianças, novamente, não ensinando a criança a fazer um boquete, mas ensinando como as coisas funcionam e como elas podem se desdobrar
ensinando sobre consentimento, ensinando autoconhecimento sexual para as meninas e para os meninos da forma correta. Eu acho que não precisa ver para poder acontecer. Por meio de educadores sexuais, pediatras, os pais também sabendo sobre a pornografia, se posicionando sobre essa cultura, ensinando o quanto isso emana uma frequência sobre a sociedade, o quanto isso afeta as pessoas, quanto isso afeta homens e mulheres. Falta uma contextualização sobre o assunto, mais profissional e mais ética, que não tem nada a ver com pornografia. Aí, valeu! Se inscreve, liga o sininho, e aí você vai ver e vai falar, legal! Ou vai falar, que merda é essa? Vou ver. Então, assim, é bem democrático, pode ter certeza. Estamos aqui. Plantão Rana Calil!